A avó revela o segredo surpreendente que transformou minha vida para sempre. Dona Nora sempre achou que conhecia a história da sua família. Cresceu ouvindo os sussurros de sua avó Augusta e os relatos interrompidos de sua mãe Genoveva, que lutava contra as cicatrizes da paralisia infantil e de uma vida marcada por tragédias. E foi numa tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela da sua casa, que decidiu abrir o coração para seus filhos. O que começou como uma simples memória da fazenda Bom Retiro onde cresceu, logo se transformou em um turbilhão de emoções, segredos e revelações que a seguiram por toda a vida. Você nunca vai acreditar no que aconteceu naquela fazenda. A voz de Dona Nora tremia um pouco, mas sua determinação estava firme. Ela começou a contar sobre seu tio João, que desaparecera sem deixar rastros numa manhã nublada. A atmosfera na sala mudou e seus filhos se inclinaram para ouvir com atenção redobrada. Ele saiu para apanhar frutas e nunca mais voltou. As lágrimas de Genoveva eram frequentemente secas, mas aquelas dores ficaram gravadas em sua mente. A avó Augusta sempre tentou proteger as filhas, mas como proteger contra um homem que possuía o poder de transformar amor em medo? Ele era um monstro, Dona Nora murmurou com amargura, lembrando-se do olhar dela quando decidiu agir em legítima defesa, cortando o silêncio de uma vida inteira. A tensão era palpável ao narrar o momento em que Augusta resolveu acabar com o terror que assolava sua família. Ela pegou a faca da cozinha e... As palavras ficaram presas. O que ela fez foi impensável, mas necessário. Uma defesa do amor, da vida, um grito prolongado de liberdade. Enquanto falava, o silêncio nas notas tristes da música, ao fundo, ecoava. Os filhos estavam boquiabertos. A realidade que conheciam estava se desfazendo em torno deles. E então, em meio à narrativa carregada de emoção, a porta se abriu. João, o tio desaparecido, entrou como um fantasma renascendo. O choque, ente. A esperança ou mais dor? Estamos prestes a descobrir segredos do passado que podem curar ou despedaçar o que resta da nossa história. Dona Nora concluiu. A incerteza dos próximos passos dançando nos olhos de todos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E então, enquanto Dona Nora tentava processar a presença de João, a atmosfera na sala tornou-se pesada. O olhar dos filhos sobre ele misturava cor. Você está vivo! A filha mais velha exclamou, a alegria vacilando entre a incredulidade. Ele não sorriu. Em vez disso, olhou para Dona Nora, como se buscasse resposta. E o que aconteceu em seguida mudaria tudo. Antes que alguém pudesse formular uma pergunta, uma batida forte na porta interrompeu o momento. O coração de todos disparou. Quem poderia ser? A tensão era palpável. Dona Nora hesitou, mas a curiosidade superou seu medo. Ela se levantou e, com a mão tremendo, abriu a porta. Lá estava um homem alto, vestido com um sobretudo escuro. Ele parecia... É urgente, disse ele, sua voz grave quebrando o silêncio que preenchia a sala. Foi então que a ficha caiu. Você, ela gaguejou, reconhecendo a figura de anos atrás, quando o terror ainda habitava sua casa. Era um dos investigadores que anos atrás analisaram o desaparecimento de João. O que você está fazendo aqui?
Perguntou ela, confusa. As palavras saíram como um eco de um passado angustiante. Há algo que você precisa saber sobre João, o homem respondeu, e o clima mudou instantaneamente. A sala ficou em silêncio absoluto, cada olhar direcionado a ele. O tempo pareceu parar. João, você está comigo? O investigador continuou, voltando-se para o tio. Houve novas descobertas sobre seu desaparecimento. E não é o que você pensa. Você não está a salvo. O que você fez? Eu não fiz nada. Eu só queria viver. A voz de João se quebrou, a pressão subindo. O homem insistiu. Você precisa saber sobre Augusto e sobre o que ele realmente fez. A verdade está prestes a sair. E pode ser devastadora. Você pode ser a chave disso tudo. O olhar de João passou de uma confusão profunda para desespero, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se conectar. Dona Nora sentiu o estômago revirar. A tensão aumentava a cada segundo, o ar denso com promessas não ditas. Então, como se uma bomba tivesse estourado, uma revelação surgia. Eu fui o responsável pelo que aconteceu naquela manhã, mas não era para ter acontecido assim. Todos nós fomos vítimas. A voz do investigador ecoou nas paredes da sala, fazendo todos se encolherem. As mãos de João tremiam, e o pavor surgiu em seus olhos. As palavras pairavam entre eles, a cena transformando-se em um turbilhão. O que João poderia ter feito? Se ele era uma vítima, quem realmente era o monstro? E, principalmente, o que isso significava para Dona Nora e seus filhos? Precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. O investigador advertiu, olhando ao redor como se pudesse enxergar algo mais profundo. Porque não é só sobre compreender o passado, é sobre enfrentar o que ainda está por vir. E assim, no meio do caos, o passado e o presente se entrelaçavam, deixando todos com mais perguntas do que respostas. A sala estava cheia de segredos, cada um mais pesado que o outro. O que havia em jogo agora? E qual seria o verdadeiro custo de descobrir a verdade oculta sobre a família deles? Dona Nora respirou fundo. A realidade que conhecia desmoronava. E a urgência de saber não era apenas sobre liberdade, mas sobre sobrevivência. O que mais eles iriam descobrir? O que realmente havia acontecido na fazenda Bom Retiro? A história estava apenas começando a se revelar. O investigador continuou a falar, suas palavras pesadas pairando no ar. João, você precisa entender. Tudo o que aconteceu naquela manhã não foi só uma tragédia. Foi um acidente, mas com muita responsabilidade em jogo. A tensão se intensificou. Todos olhavam para João, que parecia prestes a desabar. Um acidente? Dona Nora repetiu, seu coração acelerando. Como pode ser um acidente se ele desapareceu? Como você pode justificar isso? O medo em sua voz era palpável. Ela não sabia para onde essa conversa estava indo, mas algo no tom do investigador não a tranquilizava. Precisamos entender o que ocorreu de verdade, ela insistiu, suas mãos tremendo ligeiramente. Sobre Augusto, começou o homem, mas a porta se abriu de novo, desta vez com uma força que fez todos se virarem. Era a filha mais nova de Dona Nora, Clara, com os olhos arregalados e ofegante. Mãe, eu ouvi barulhos do lado de fora. Tem alguém chegando. Antes que alguém pudesse reagir, ouviu-se um forte estrondo. A casa tremeu. O investigador encarou a porta, a respiração acelerada, enquanto a sala mergulhava em um silêncio aterrorizante. A tensão ficava cada vez mais pesada, e um sentimento frio de desespero começou a se espalhar entre eles. O homem levantou-se abruptamente, um olhar de alerta nos olhos. Precisamos sair, agora! Mas antes que eles pudessem se mover, a porta foi arrombada. Um grupo de homens armados irrompeu pela entrada, a luz externa batendo nos rostos paralisados. A surpresa tomou conta.
Ninguém esperava que aquele momento de revelação se transformasse em um confronto. As expressões de Dona Nora e de seus filhos mudaram de curiosidade para pavor. O que estava acontecendo? O que aqueles homens queriam? Encontramos vocês, um dos invasores gritou, um sorriso torto no rosto. O que você pensou que faria, João? Achou que poderia simplesmente voltar e viver sua vida novamente? João parecia chocado. Do que você está falando? O que eu fiz? O clima estava denso como uma tempestade, cada segundo se arrastando. Dona Nora tentou proteger os filhos, empurrando-os para trás. Fiquem perto de mim, ela gritou. A adrenalina disparou enquanto o tempo parecia parar. Mas dentro de si, Dona Nora começou a perceber uma verdade mais profunda. O que está acontecendo? Ela questionou, olhando para João, suas verdades até então reprimidas começando a emergir. Você sabe o que fez. Não adianta tentar sair dessa. O homem riu, seus olhos brilhando com uma ferocidade que fazia o sangue de Dona Nora ferver. O olhar perturbador de João encontrava o dela. Uma troca que sinalizava algo que há muito estava enterrado. É isso que você quer, né, João? Revelar a verdade sobre a sua família? Então, vamos revelar tudo, o agressor gritou, fazendo todos estremecerem. O investigador recuou, a realidade desmoronando em torno deles. Dona Nora viu a expressão de João mudar, um reconhecimento sombrio. Você não pode fazer isso, ele murmurou. Mas já era tarde. A porta da sala se fechou com um estrondo, e uma corrente de gritos e barulhos da luta começou a ecoar do lado de fora. João! Dona Nora gritou, mas os homens estavam se aproximando. A sensação de desespero apertava seu coração. Ela olhou para os rostos de seus filhos, tão confusos, tão cheios de medo. Eles não deveriam estar passando por isso. Isso não estava acontecendo na sua vida tranquila, onde segredos eram apenas histórias antigas. Tudo desmoronava diante dela. Quem são eles? O que você escondeu de nós, João? A pergunta ecoou em sua mente como um grito desesperado por respostas que nunca haviam sido dadas. E nesse momento, um novo tumulto começou a se formar. Segredos muito mais profundos ameaçavam mudar tudo. A verdade que Dona Nora temia agora era palpável. Antes que João pudesse responder, tudo explodiu. Um tiro ecoou pela sala, fazendo todos saltarem. O estrondo reverberou em seus corpos, um frio absoluto tomando conta da cena. E, enquanto a poeira começava a assentar, uma nova sombra se projetou sobre eles. O que ainda estava por vir era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Dona Nora respirou fundo, o pânico correndo nas veias. O que mais estava explodiu. O tiro ecoou e Dona Nora congelou, o coração disparando no peito. O homem armado na entrada deu um passo à frente, a expressão de quem tinha o controle da situação. O clima na sala pesava como chumbo. João estava paralisado, as mãos tremendo. Os filhos de Dona Nora se encolheram para trás, buscando se esconder. Agora vocês vão ouvir a verdade, o agressor gritou. Apenas um sorriso sinistro acompanhava sua fala. A sala estava repleta de pessoas, mas o ar parecia ter sido sugado. Tudo virou um turbilhão. Fiquem longe dele, Dona Nora gritou, ainda tentando proteger os filhos. Uma força de amor em meio ao caos. Mas a sua mente estava correndo. A vergonha e o medo se misturavam. João a encarava, perdido e sem saber o que fazer, enquanto o investigador se preparava para reagir. Não há como escapar essa vez, João. O homem armado disse, como se o nome do tio fosse um feitiço que poderia invocar um passado sombrio. O investigador tomou a frente, mas os homens armados eram muitos e logo a confusão reinava. A luta era inevitável. Dona Nora viu tudo de repente. As movimentações dos homens invadindo a sala, o medo congelando o olhar de todos. Então, um outro som cortou o ar. Uma porta se abrindo violentamente. Um novo homem entrou, coberto por uma capa molhada,
com um olhar intenso que parecia reconhecer tudo. Parem! Ele gritou, o tom de sua voz ecoando como um trovão. Era como se uma sombra do passado havia voltado. O que estava acontecendo? Esse homem tinha alguma conexão com tudo isso? Quem é você? Perguntou o homem armado, confuso por uma nova presença. A tensão aumentava e a sala parecia girar. Fui eu quem enviei você para longe, João. Eu protegi sua vida e agora você deve me ouvir, disse o homem, avançando com determinação. A expressão de João se transformou em uma mistura de reconhecimento e desespero. Você está aqui para apagar tudo isso, não está? Nós precisamos resolver isso antes que seja tarde demais. Sabem o que vocês não entendem? João não é o único que precisa de ajuda. O verdadeiro inimigo não é quem vocês pensam. O homem tirou a capa, revelando uma insígnia conhecida que deixou todos em choque. Você é um dos antigos policiais do caso do desaparecimento. Clara gritou, o horror em seus olhos. A sala estava em choque. Sim, e o que ninguém sabe é que João não desapareceu apenas por causa de Augusto. Ele esconde algo muito mais profundo, algo que está conectado a todos nós. Como assim? O que você quer dizer? A confusão tomou conta, e Dona Nora sentiu a pressão aumentar. O que aquele homem estava dizendo? Eu sou o responsável por cuidar dele. O que ocorreu naquela fazenda foi um grande encobrimento. E se a verdade vier à tona, consequências devastadoras virão à superfície. O que você fez, João? Não foi o que todos pensaram, gritou o homem, revelando um tipo de intensidade que fazia os corações dispararem. A sala estava em silêncio. O olhar de João se iluminou com um reconhecimento sombrio, enquanto o fardo de segredos pesava nele. Dona Nora sentiu uma onda de emoções. De repente, a realidade dela se desfez. As palavras flutuavam como uma tempestade. João, o que você está escondendo? Perguntou ela, a voz trêmula. Não era para saber, não era para você estar. João começou, mas a frase ficou presa na garganta. A verdade estava se aproximando como um tsunami, e sua vida nunca mais seria a mesma. Você está em perigo, João, o homem exclamou, enquanto os olhares se cruzavam. O clima se tornou elétrico, e a tensão se intensificava a cada segundo. O que ainda estava por vir? Minha família, eu protegi vocês da verdade para mantê-los seguros. E agora, tudo está prestes a ser revelado, disse João, os olhos cheios de desespero. A sala estava prestes a explodir em um novo horror. O investigador olhou nos olhos de todos. Vocês precisam agir rápido. O que quer que venha, existe uma conexão entre vocês e algo muito maior. Algo que não começou aqui, mas que se estendeu por gerações. E foi nesse momento, enquanto o medo e o alívio se entrelaçavam, que a verdadeira identidade do grupo armado começou a se desenhar como uma tempestade. É isso que traria à tona a maior das revelações. O que eles pensaram ser um retorno tinha contornos mais obscuros. Com a adrenalina pulsando e uma certeza inquietante, Dona Nora percebeu que estava em uma encruzilhada. O que era verdade? O que era ficção? Tudo estava prestes a mudar. O clima estava elétrico na sala, cada um arriscando uma respiração. Dona Nora sentiu a tensão escorregar pela espinha, uma mistura de medo e curiosidade. O investigador se mantinha firme, como se suas palavras fossem uma âncora nesse turbilhão de emoções. João estava ali, seu passado à vista, mas a cada momento as respostas pareciam mais distantes. João, você precisa nos dizer tudo. O que aconteceu naquela manhã? Dona Nora insistiu, a voz traída pela urgência. A verdade pode nos proteger. Mas antes que João pudesse se manifestar, o homem armado deu um passo à frente, aproximando-se de João. Você pode tentar esconder, mas o que importa é que você é parte de tudo isso, e você não vai escapar mais desta vez. O silêncio denso tomou conta. Até o som da respiração parecia alto demais.
O olhar de João refletia confusão, enquanto Dona Nora começou a perceber que talvez não conhecesse seu próprio irmão tão bem quanto acreditava. A ideia de segredos familiares começava a se desdobrar, cada camada revelando algo mais terrível. Esse não é o fim, João. A voz do investigador soou grave. A verdade não é só sobre você, é sobre todos nós. E está se aproximando. Então, o que parecia ser uma conversa entre família e aliados rapidamente tomou um rumo inesperado. O homem misterioso que havia entrado na sala parou no meio do caminho, seus olhos espreitando João com uma intensidade que congelou o ar. A verdade que eu guardo e que você precisa ouvir. Ele começou, antes de ser interrompido por um estrondo. A porta da sala foi arrombada novamente, mas desta vez não eram homens armados. Era Genoveva. Um olhar frenético e um grito que ecoou pela casa. Vocês não sabem de nada. Sua voz cortou a tensão como uma faca. Ela correu para o meio da sala, ofegante. A verdade que vocês estão prestes a descobrir pode ser mortal. A expressão de todos se revirou, e o ar ficou mais pesado. Dona Nora sentiu um nó se formar na garganta. Mãe, o que você sabe? Genoveva balançou a cabeça, lágrimas brotando nos olhos. Tudo o que aconteceu, e quanto mais perto vocês chegarem, mais perigo vão atrair. O que eu vi aquele dia. Sua voz soou desafinada, o medo e a dor entrelaçados. João tenso olhou de sua mãe para o homem. Do que você está falando? O que você viu? Eu vi Augusto naquela manhã. Ele não estava apenas lá. Ele estava ciente de tudo. Genoveva ofegou, parecendo perder a calma. E se tudo for revelado, as consequências serão devastadoras. Não apenas para você, mas para toda a nossa família. Nesse instante, uma nova dimensão de horror e a verdade começaram a se desvendar diante deles. Dona Nora sentiu seu coração acelerar. As palavras de Genoveva ficavam mais concretas a cada frase. O que você sabe sobre Augusto? Ela perguntou, o tom quase desesperado. E então, a sala tremeu novamente quando o homem misterioso ergueu a mão, tentando controlar a situação. Esperem, tem mais, o maior segredo não é do que aconteceu com João. É o que aconteceu com vocês. Ele encarou todos diretamente. O que quem quer que seja que está atrás de João, também está atrás de vocês. As bocas se abriram, o choque ficou claro. Eu não consigo, murmurou Dona Nora. Não faz sentido, o que você está dizendo? Mas cada palavra soava como uma lâmina, cortando pela confusão. Vamos acabar com isso antes que seja tarde demais, ele gritou. A verdade que vocês desconhecem pode destruir vocês, não só as palavras, mas as ações do passado, assim como todos os laços de confiança que pensaram ter. Foi nesse momento que um daqueles homens armados irrompeu novamente pela porta, com um olhar triunfante. Vocês acham que podem escapar? A hora da verdade chegou, e já é tarde demais. Dona Nora sentiu um frio na barriga. O que eles estavam implicando? Que segredos haviam se enredado na vida deles? E para piorar, o homem do capuz se aproximou de João, algo nas mãos que parecia um objeto. Uma arma? Uma bomba? A sala estava em desordem, a urgência e o medo palpáveis. A visão de todos os rostos era um mosaico de pavor. Mal sabiam que a tempestade estava apenas começando, com cada segundo se desinteirando em uma nova camada de horror. Estamos em perigo real, Dona Nora percebeu, o instinto de sobrevivência disparando como um grito interno. Todos estavam prestes a enfrentar a verdade que até então permanecerá oculta. A sala estava em um silêncio mortal, o ar era denso, e o olhar de todos estava fixo na figura do homem armado, que estreitava os olhos para João como se ele fosse a fonte de todos os problemas. A tensão estava quase insuportável. Vocês acham que podem escapar? A hora da verdade chegou.
E já é tarde demais. A declaração ecoou, fazendo o coração de Dona Nora disparar. Então, como se o tempo estivesse congelado, tudo aconteceu de uma só vez. O homem de capuz recuou, seus olhos arregalados, e então surgiu em cena algo que ninguém esperava. Uma luz ofuscante invadiu a sala, fazendo todos estreitarem os olhos. E no instante seguinte, um grito agudo cortou o ar, ecoando como uma lâmina. Mãe! Clara, a filha mais nova, estava em choque. Dona Nora virou-se rapidamente, apenas para encontrar Clara caída no chão, as mãos no peito, como se alguma força invisível a tivesse derrubado. Clara! O desespero tomou conta. Mas não era só isso. O homem que havia invadido a sala tomou um passo à frente, e as sombras pareciam envolver João, como se buscassem algo na escuridão dele. Você precisa entender. A verdade vai custar vidas. Ele olhou para os filhos, um misto de medo e alívio se espalhando nas expressões dos demais. Clara, não! Dona Nora se lançou em direção à filha, mas uma força invisível parecia contê-la, puxando-a de volta. O que estava acontecendo? Era como se uma tempestade de energia percorresse a sala. As luzes começaram a piscar e o tremor na terra sacudia o chão. As paredes, antes seguras, pareciam estar se movendo. Algo estava prestes a romper a barreira entre o que eles conheciam e a realidade que estava escondida sob camadas de segredos. Não podemos deixá-lo sair! O homem armado gritou, mas foi interrompido quando um estrondo ressoou como se o universo estivesse se rompendo. A parede ao lado da porta explodiu em pedaços, como se um tsunami de pastas de gravações e memórias tivesse sido liberado. Estilhaços voaram e as sombras dançaram na sala. O horror se transformou em uma cena de ação. João se virou, os olhos ainda em choque. Tudo isso foi por sua causa? Ele berrou para o homem armado, que parecia igualmente confuso. O caos era palpável, e a sala se transformou em um campo de batalha. Nenhum deles sabia o que provocou tudo isso, mas o homem de capuz avançou para João, a luz da sala refletindo em seu olhar. Havia uma energia familiar, uma conexão que tornava tudo confuso. Eu não sou seu inimigo, não sou, ele gritou, mas sua voz soava desesperada. Eu tentei proteger vocês todos. Quando você desapareceu, eu fui o único que sabia. As palavras cortaram. Dona Nora hesitou. Proteger de quê? A verdade começava a se revelar, mas desconcertava mais do que acalmava. E então, mesmo em meio ao turbilhão, um novo eco se fez ouvir. Era Genoveva segurando Clara nos braços, enquanto lágrimas rolavam por seu rosto pálido. A filha estava pálida, mostrando sinais de um choque intenso. Alguns segredos não devem ser revelados, Genoveva gritou, a voz partindo em desespero. João, você precisa entender, ninguém deve saber o que realmente aconteceu na fazenda. O homem sob o capuz olhou de novo para Clara. Um raio de compreensão cruzando seu olhar. Você não sabe, mas ela conhece a verdade. Clara, você sabe o que aconteceu naquela manhã. E você? A voz dele parou, o peso da revelação se espremendo entre eles. Você é a chave. Os olhos de todos se voltaram para Clara, que ainda estava no chão. E a sala encheu-se de murmúrios. Um arrepio percorreu Dona Nora. O que estava acontecendo com sua filha? O que Clara sabia que todos ignoravam? Clara, por favor, me diga que você não sabe. Dona Nora implorou. Mas a expressão da menina dizia tudo. No meio do caos, as luzes finalmente se apagaram, mergulhando a sala em um escuro opressivo. Gritos de pânico ressoaram, mas um estrondo mais forte soou, quebrou as barreiras da escuridão. E com ele, a atmosfera carregada de segredos e medos.
Quando as luzes voltaram a piscar, algo se destacou no meio da agitação. Um livro, ou que parecia ser com suas páginas rasgadas, estava flutuando no ar, como se tivesse vida própria. O que era aquilo? O passado começava a se materializar, e os segredos guardados surgiam como sombras na escuridão. Quem realmente era João? O que Clara escondia? E que conexão estranha havia entre todos? Dona Nora sentiu a culpa apertar seu peito. Era uma teia de mentiras e dor, prestes a explodir. O verdadeiro inimigo estava mais perto do que podiam imaginar. Nem tudo o que eles conheciam era verdade. E a verdadeira história estava prestes a ser contada, com consequências devastadoras. A sala estava em um silêncio mortal. O ar era denso, e o olhar de todos estava fixo na figura do homem armado, que estreitava os olhos para João. A tensão estava quase insuportável. A hora da verdade chegou, e já é tarde demais. A declaração ecoou, fazendo o coração de Dona Nora disparar. As luzes piscavam de forma errática, e o livro flutuante no meio da sala começou a girar lentamente, como se tivesse vida própria. As páginas se abriam e fechavam, revelando fragmentos de uma história que trazia à tona os piores pesadelos. O medo já pairava como uma sombra, e a cada segundo aquela sombra parecia se aprofundar mais. O homem sob o capuz se aproximou de João, seus olhos refletindo um entendimento que fazia os outros se perguntarem o que ele realmente sabia. João, você é a chave para tudo isso. A voz tremia, mas havia uma intensidade que enchia a sala. Os filhos de Dona Nora se encolhiam atrás dela, e a tensão estava insuportável. Que chave? O que você quer dizer? A voz de João tremia, mas sua perplexidade era palpável. Ele olhou para Clara, seu coração disparando, sem saber se ela tinha alguma ideia do que estava acontecendo. O homem de capuz virou-se para Clara, ignorando o medo que dominava o ambiente. Você sabe, Clara, o que aconteceu naquela manhã? Você viu? Clara, ainda caída no chão, olhou para o homem com os olhos arregalados, como se estivesse presa em um pesadelo. Eu não vi nada, eu não lembro de nada. Ela tentou se levantar, mas uma força invisível parecia mantê-la no lugar. Você não pode fugir da verdade. Se você não se lembrar, então precisamos fazer você se lembrar. O homem declarou, enquanto todos na sala caíam em um frenesi de murmúrios e olhares nervosos. Dona Nora sentia um nó se formar em sua garganta. Clara, o que ele quer dizer? Mas Clara apenas balançou a cabeça, em choque, presa entre a realidade e uma memória esquecida. E então, de repente, o ar mudou. Um ruído, surdo e distante, que antes parecia uma batida de coração, agora tornava-se um rugido ensurdecedor. As luzes se apagaram completamente, e uma onda de energia percorreu a sala. Tudo parecia tão fora de controle. Em um piscar de olhos, tudo desmoronou. As paredes tremiam, e as sombras dançavam como se tivessem vida própria, massageando as emoções à flor da pele. E quando as luzes se acenderam novamente, algo havia mudado. Clara estava de pé, sua expressão transfigurada em algo completamente diferente. Havia uma força em seus olhos que não era dela. Dona Nora sentiu um arrepio, mas não havia tempo para desacelerar. Eu sei mais do que vocês pensam, Clara gritou, sua voz ecoando como um trovão. Eu vi. Naquela manhã, vi tudo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Dona Nora ficou paralisada. O que você viu? Perguntou ela, hesitante. A verdade de Clara era uma revelação que rasgou o espaço entre eles. Augusto não estava lá apenas para nos ameaçar. Ele tinha um plano, algo que envolve todos nós. E você, mãe, não faz ideia do que ele realmente era. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixados na pequena figura que parecia ter se transformado em um ícone de poder. Clara, você está falando de um plano?
Que plano! A cada palavra, a realidade de Dona Nora se desfazia, e uma nova camada de medo a envolvia. O que sua filha poderia saber sobre Augusto? O que ela poderia ter visto? De repente, o homem armado se adiantou, interrompendo a compreensão que começava a se formar. Basta de joguinhos. Se você realmente sabe algo, é melhor nos contar agora. Clara sorriu, mas havia algo insidioso em seu sorriso. Vocês não entendem. Eu não sou apenas a testemunha. Sou também parte do plano. E essas palavras ecoaram com a força de um trovão. Os olhos de Dona Nora se abriram como que em um pesadelo. Parte do plano? O que você quer dizer? O desespero começou a se infiltrar na sua voz. Eu sou a chave, mãe. Tudo gira em torno de mim. Augusto me escolheu, e vocês estão todos em perigo. As palavras cortaram como facas, incluindo seu irmão, que parecia absorver o impacto da revelação. Uma onda de choque percorreu a sala, e a tensão aumentou exponencialmente. O homem sob o capuz arqueou a sobrancelha, confuso. Você não pode falar assim. Eles não são o que você pensa. A urgência na voz dele não era suficiente para desvendar o labirinto que agora cercava todos, e, principalmente, como esse burburinho de verdades afetaria cada um deles. Com a urgência crescendo e os segredos pendendo no ar como sombras, Dona Nora percebeu que, para se proteger, teria que confrontar as questões que nunca se atreveu a perguntar. A linha entre os aliados e os inimigos estava se tornando cada vez mais nebulosa, e a maior das batalhas estava apenas começando. A sala estava em um silêncio mortal. O ar era denso, e o olhar de todos estava fixo na figura do homem armado, que estreitava os olhos para João. A tensão estava quase insuportável. A hora da verdade chegou, e já é tarde demais. A declaração ecoou, fazendo o coração de Dona Nora disparar. As luzes piscavam de forma errática, e o livro flutuante no meio da sala começou a girar lentamente, como se tivesse vida própria. As páginas se abriam e fechavam, revelando fragmentos de uma história que trazia à tona os piores pesadelos. O medo já pairava como uma sombra, e a cada segundo, aquela sombra aparece. João, você é a chave para tudo isso. A voz tremia, mas havia uma intensidade que enchia a sala. Os filhos de Dona Nora se encolhiam atrás dela, e a tensão estava insuportável. Que chave? O que você quer dizer? A voz de João tremia, mas sua perplexidade era palpável. Ele olhou para Clara, seu coração disparando, sem saber se ela tinha alguma ideia do que estava acontecendo. O homem de capuz virou-se para Clara, ignorando o medo que dominava o ambiente. Você sabe, Clara, o que aconteceu naquela manhã, você viu. Clara, ainda caída no chão, olhou para o homem com os olhos arregalados, como se estivesse presa em um pesadelo. Eu não vi nada, eu não lembro de nada. Ela tentou se levantar, mas uma força invisível parecia mantê-la no lugar. Você não pode fugir da verdade. Se você não se lembrar, então precisamos fazer você se lembrar. O homem declarou, enquanto todos na sala caíam em um frenesi de murmúrios e olhares nervosos. Dona Nora sentia um nó se formar em sua garganta. Clara, o que ele quer dizer? Mas Clara apenas balançou a cabeça, em choque, presa entre a realidade e uma memória esquecida. E então, de repente, o ar mudou. Um ruído, surdo e distante, que antes parecia uma batida de coração, agora tornava-se um rugido ensurdecedor. As luzes se apagaram completamente, e uma onda de energia percorreu a sala. Tudo parecia tão fora de controle. Em um piscar de olhos, tudo desmoronou. As paredes tremiam, e as sombras dançavam como se tivessem vida própria, massageando as emoções à flor da pele. E quando as luzes se acenderam novamente, algo havia mudado. Clara estava de pé, sua expressão transfigurada em algo completamente diferente. Havia uma força em seus olhos que não era dela. Dona Nora sentiu um arrepio, mas não havia tempo para desacelerar. Eu sei mais do que vocês pensam, Clara gritou.
sua voz ecoando como um trovão. Eu vi. Naquela manhã vi tudo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Dona Nora ficou paralisada. O que você viu? Perguntou ela, hesitante. A verdade de Clara era uma revelação que rasgou o espaço entre eles. Augusto não estava lá apenas para nos ameaçar. Ele tinha um plano, algo que envolve todos nós. E você, mãe, não faz ideia do que ele realmente era. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixados na pequena figura que parecia ter se transformado em um ícone de poder. Clara, você está falando de um plano? Que plano? A cada palavra, a realidade de Dona Nora se desfazia, e uma nova camada de medo a envolvia. O que sua filha poderia saber sobre Augusto? O que ela poderia ter visto? De repente, o homem armado se adiantou, interrompendo a compreensão que começava a se formar. Basta de joguinhos. Se você realmente sabe algo, é melhor nos contar agora. Clara sorriu, mas havia algo insidioso em seu sorriso. Vocês não entendem. Eu não sou apenas a testemunha. Sou também parte do plano. E essas palavras ecoaram com a força de um trovão. Os olhos de Dona Nora se abriram como que em um pesadelo. Parte do plano? O que você quer dizer? O desespero começou a se infiltrar na sua voz. Eu sou a chave, mãe. Tudo gira em torno de mim. Augusto me escolheu. E vocês estão todos em perigo. As palavras cortaram como facas, incluindo seu irmão, que parecia absorver o impacto da revelação. Uma onda de choque percorreu a sala, e a tensão aumentou exponencialmente. O homem sob o capuz arqueou a sobrancelha, confuso. Você não pode falar assim. Eles não são o que você pensa. A urgência na voz dele não era suficiente para desvendar o labirinto que agora cercava todos. Enquanto a revelação se desdobrava, a sala começou a se sentir como um labirinto. E o que cada um acreditava saber sobre o outro estava se esfarelando em um mar de incertezas. Qual era o verdadeiro papel de Clara? O que Augusto realmente planejou? E, principalmente, como esse burburinho de verdades afetaria cada um deles? Com a urgência crescendo e os segredos pendendo no ar como sombras, Dona Nora percebeu que, para se proteger, teria que confrontar as questões que nunca se atreveu a perguntar. A linha entre os aliados e os inimigos estava se tornando cada vez mais nebulosa, e a maior das batalhas estava apenas começando. Mas então, como se um trovão tivesse rompido o céu, a porta da sala se abriu. E o que entrou foi ainda mais chocante. Era Augusto, mas não o homem sombrio que todos temiam. Ele estava de braços abertos, com uma expressão de desespero e expectativa. Estava na hora de eu voltar. Vocês precisam entender, eu fui forçado. As palavras atingiram todos como uma flecha. A sala mergulhou em um silêncio estonteante. Quem era ele, realmente? O que ele queria dizer com forçado? Dona Nora sentiu seu coração parar. Os laços familiares estavam prestes a ser todos esticados até o limite, porque, ao que parecia, o verdadeiro jogo estava apenas começando, e tudo o que eles conheciam estava prestes a ser desfeito. O que mais estava escondido sob as sombras? E a verdade era um labirinto sem saída, repleto de perigos inimagináveis. A sala parecia um campo de batalha, com tensão e medo se entrelaçando. O coração de Dona Nora disparou ao ver Augusto entrar. Ele estava diferente, mais desgastado, mas o desespero em seu olhar era inconfundível. Estava na hora de eu voltar. Vocês precisam entender, eu fui forçado. A confusão tomou conta. O que ele queria dizer com forçado? Dona Nora olhou para os filhos, a angústia crescendo. O homem armado se preparava para atacar, mas algo no tom de Augusto fez todos hesitarem. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O que aconteceu naquela manhã não foi apenas um acidente. Ele avançou 2 passos e a tensão se intensificou. João, você precisa saber.
A verdade é mais sombria do que se imagina. Antes que ele pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta da sala foi arrombada e um grupo de pessoas não identificadas invadiu o espaço. Eram homens e mulheres, vestidos de preto, e o líder deles segurava um objeto que brilhava sob a luz. O brilho era hipnotizante, quase custa a realidade. Muitos olhares se fixaram nesse novo grupo. No meio da confusão, Clara se levantou, seu olhar fixo em direção ao objeto. Não, não pode ser. O medo em sua voz penetrava o ambiente. Augusto então olhou para Clara, com uma expressão de reconhecimento e medo. Você sabe o que é, não sabe? É a chave para tudo. A chave de sombra. Seus olhos estavam arregalados, como se a revelação tivesse tirado todo o chão debaixo de seus pés. A sala ficou em silêncio. A respiração parecia ter parado. O que era essa chave? A sensação de desespero pairava no ar enquanto os novos invasores se aproximavam. A chave de sombra precisa ser destruída. Mais do que tudo, se vocês a deixarem nas mãos erradas, não haverá retorno. O líder do grupo gritou, sua voz ecoando como um trovão. Dona Nora não conseguia acompanhar. Do que você está falando? O que isso significa? Sua voz tremia de confusão e pavor. Todas as verdades que ela acreditava conhecer estavam desmoronando. Vocês estão todos em perigo. A verdade sobre o que aconteceu naquela manhã na fazenda é mais profunda do que vocês pensam. E Clara, você pode ser a única que pode decidir o destino de todos nós. A tensão atingiu novas alturas. Clara, com lágrimas nos olhos, começou a tremer. A chave de sombra. Não pode ser verdade. Eu não sabia. Ela olhava para Augusto, alarmada. Você me enganou? Você sempre soube. Augusto colocou as mãos para cima, tentando acalmar a situação. Não foi assim que as coisas deveriam ser. Eu só queria proteger você. O desespero em sua voz tornava tudo ainda mais complicado. Os homens e mulheres de preto avançaram, e os olhos de todos se voltaram para o brilho do objeto em suas mãos. Clara se afastou, como se tivesse sido atingida por um raio. Não, eu não posso! E num momento de pura terror, algo inesperado aconteceu. Ela estendeu as mãos e pareceu Clara. Onde você está? Dona Nora sussurrou, a ansiedade a dominando. O que tinha realmente acontecido? Que poderes Clara estava escondendo? O que era essa chave de sombra? O que mais teria que vir à tona antes que tudo isso chegasse ao fim? E a pergunta mais aterrorizante, a paralisante escuridão havia engolido Clara. Mas quais seriam as consequências disso? A sala estava envolta em um silêncio pesado, como se todos tivessem sido absorvidos por um pesadelo coletivo. Dona Nora olhou para os rostos de seus filhos e viu medo nos olhos deles. Clara, por favor, o que você sabe? Sua voz, entrecortada pela ansiedade, ecoou nas paredes agora desertas. Clara, ainda em estado de choque, balançou a cabeça, como se tentasse afastar algum tipo de lembrança sufocante. Eu vi algo, mãe, mas não consigo lembrar. É tudo confuso. Sua voz tremia e ela estava a ponto de desabar. As palavras de Augusto a atormentavam e a tensão fez seu peito apertar. Você é a chave, Clara. Se não entender o que aconteceu, todos nós estaremos perdidos. Augusto a implorou, os olhos suplicantes refletindo a luta interna que travava. Cada segundo parecia uma eternidade, o medo se expandindo como uma sombra sobre eles. Era como se o passado estivesse pronto para engolir o presente, e a sala ferveu com a energia daquela revelação. Os novos invasores, que agora pareciam mais como sombras do que pessoas, recuaram momentaneamente. Seu líder segurava a chave de sombra, um objeto que pulsava com um brilho etéreo. Vocês precisam entregá-la antes que seja tarde, ele gritou. Mas os olhos de Clara brilharam com uma nova determinação. Não, eu não posso deixá-los pegar. Originalmente uma menina assustada, ela agora exibiu uma força interna que parecia vinda de algo muito maior.
A sala tremia, as sombras pareciam dançar novamente, e todos sentiam que algo monumental estava prestes a acontecer. Clara, precisamos de você! Dona Nora sentiu seu coração se apertar. Esse era o momento. Concentre-se. Lembre-se do que aconteceu naquela manhã. O apelo materno ressoou como um eco. Fechando os olhos, Clara buscou dentro de si. O silêncio era ensurdecedor. Mas então, como um flash, memórias começaram a emergir. Imagens da fazenda, gritos, uma faca brilhando à luz do dia. Eu vi, pai. Ele estava lutando. Sua voz rompeu o silêncio, e as palavras saíram apressadas. E então havia Augusto. Ele estava lá, e tudo se perdeu. Nessa fração de segundo, tudo pareceu congelar. O líder inimigo ficou paralisado, a chave em suas mãos pulsando intensamente. As palavras de Clara despertaram uma onda de lembranças que contornavam todos eles. O passado que todos temiam agora estava exposto. Sim, precisamos de você, Clara. Use isso! Augusto gritou, e algo despertou nelas. Com um movimento rápido, Clara estendeu as mãos para o brilho. O objeto começou a vibrar, e a sala explodiu em luzes que ofuscaram tudo. Todos estavam juntos, um ligado ao outro, e a espiral de luz era a chave de sua liberdade. Foi nesse momento que a mágica aconteceu. A chave de sombra começou a absorver todas as emoções, os medos e dores daquele lugar. E então, como em um filme, visionários e sombras se fundiram, revelando a verdade luzente e pura. Crack! O chão tremeu e uma fissura se abriu, dançando como uma chama. Todo o fardo da nossa história deve ser libertado. Clara gritou, agora com uma voz que soava além de sua idade. A explosão de luz foi ensurdecedora, e Dona Nora viu suas memórias se desvanecerem e se recomporem ao mesmo tempo. Quando a coisa acalmou e lentamente eles puderam ver ao redor, tudo havia mudado. Estavam na fazenda Bom Retiro, mas era como se a escuridão tivesse evaporado. As cicatrizes do passado, visíveis como fantasmas, agora se dissipavam na luz. Estamos livres, João exclamou, os olhos marejados. Clara, você fez isso! Mas então uma nova sombra surgiu. Era a verdade deles, a verdadeira escuridão, a que Augusto sempre condicionou e que agora emergia. Vocês ainda não podem escapar de mim, provocou a voz, ecoando entre as paredes como um vento gélido. Dona Nora, agora com um novo propósito, afirmou com determinação. Não precisamos mais de você. E juntos, eles reafirmaram sua união, sabendo que não estavam sozinhos. A luz dos momentos bons começava a invadir a escuridão. Mas enquanto a sala começava a se transformar, o perigo ainda estava à espreita. E um novo desafio estava por vir. Os ecos do que foi e do que poderia ser estavam juntos em sua jornada. E assim, com os corações ainda batendo forte e a esperança florescendo, eles olharam para frente, cientes de que a batalha pela verdade não havia terminado. O que havia de vir ainda era um mistério, mas eles estavam prontos. E agora, se você chegou até aqui, sabe que ainda há mais por vir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum dos próximos capítulos desta história. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar trazendo conteúdo incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio.